É isso aí, irmãos. De fato, já fui membro aqui desta igreja por um período curto, em transição ministerial, de formas que fizemos aqui também alguns amigos, além de sermos irmãos em Cristo. É sempre bom voltar aqui a essa igreja, rever os conhecidos, os irmãos, e ver também rostos novos, né? Conhecer, assim, pessoas também que vão chegando, vão se agregando à igreja de Cristo aqui neste lugar. Eu trago um abraço especial da Terceira Igreja Batista em Vigário Geral, onde sou pastor, e gostaria que os irmãos, nas suas orações, se lembrassem de nós. Às vezes a gente também precisa se lembrar dos campos missionários tão perto de nós, não é? Nós estamos ali na Terceira Igreja, que é uma igreja fora de comunidade, mas rodeada por 4 grandes comunidades que precisam também ser alcançadas por Cristo Jesus, ok? Vamos abrir nossas Bíblias, lá em João capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. João capítulo 2, de 1 a 12, é um texto conhecido, mas ainda que conhecido, um texto que sempre traz ao nosso coração um recado especial da parte de Deus, é o que acreditamos acontecerá aqui também nesta noite. João capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Bom, diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas aí, entendamos, uma festa, e essa festa especificamente era um casamento. E estava ali a mãe de Jesus. Ok, uma festa de casamento, a mãe de Jesus. Verso 2, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, Jesus também foi convidado para estar nesse casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto Jesus vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto inicialmente chamou a minha atenção pelo fato de que ele torna claro ao meu coração que não importa o que falta se Jesus está presente. Do verso 3 ao verso 7, diz a Bíblia que faltando o vinho nessa festa significava algo importante. O vinho nessa festa era algo esperado. O bom vinho nessa festa era algo que convinha. E a falta deste vinho traria constrangimento àqueles donos da festa. A falta do bom vinho, a falta do vinho, traria problemas àqueles nubentes, aqueles que estavam festejando o seu casamento. A falta do vinho provavelmente provocaria comentários negativos a respeito daquela família, daquela festa, daquele casamento, daqueles noivos. Aqueles noivos estavam com problemas. Faltou o vinho, mas não faltou Jesus. E não importa, disse eu, o que falta, se Jesus
está presente. E os irmãos viram agora comigo, na leitura da história, que Jesus operou ali o seu primeiro milagre e resolveu aquele problema, e aquilo deixou uma marca na vida daqueles serventes, e com certeza na vida da sua mãe e na vida dos seus seguidores, que diz aqui a Bíblia, creram nele após constatarem este episódio. Eu estava me lembrando de João capítulo 11, aquele texto em que Lázaro, que era amigo de Jesus, ficou doente. E Lázaro ficou doente para morrer, era uma doença severa, era uma doença que o alcançara para matar. Lázaro era amigo de Jesus, Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Vendo que seu irmão era amigo de Jesus, mas que estava enfermo, o que fizeram elas? Os irmãos conhecem a história. Mandaram buscar Jesus, chamar Jesus. Faltava Jesus. Estava presente a doença, estava presente a enfermidade, estava presente a aflição, estava presente a tribulação. Eles não estavam com Jesus, mandaram chamar. Quando Jesus foi chegando, Marta se apressou, correu e chorou aos pés do Senhor e disse: Lázaro já estava morto. Se tu estivesses aqui, quer dizer que faltava Jesus, que ele não estava. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Temos a sensação de que Marta sentiu o que você provavelmente sentiu muitas vezes, o que eu sinto muitas vezes. Eu tenho uma imensa dificuldade quando sinto isso. Quando a gente sente que parece que Jesus não está presente, ou quando parece que Jesus está atrasado. Quando o nosso relógio não está sincronizado com o relógio de Deus. E a gente se vê embaraçado no meio dos nossos problemas, angústias, tribulações, e no nosso relógio está na hora de buscar, e de ter, e de receber uma solução, e ela não vem. E foi isso que Marta estava dizendo lá em João capítulo 11, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado, fora do tempo. Jesus conversou com Marta, daqui a pouco vem Maria, a mesma reação. Maria se ajoelha, chora aos pés do mestre e diz a mesma coisa que Marta, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas porque faltou a tua presença, nos faltou a vida. Porque faltou a tua presença, nos faltou a cura. Porque o Senhor não estava aqui, tudo se foi, tudo se perdeu. Mas Jesus, os irmãos sabem, cantamos aqui, Filho do Todo-Poderoso, pode todas as coisas, Ele manda e acontece, Ele manda e tudo lhe obedece, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus, então, já presente na vida daquela casa, daquela família, daquelas irmãs, amigas, consegue transformar aquela situação. Porque, como eu disse, não importa o que falta se Jesus está presente. Faltava vida, Jesus resolveu, vai lá, abra a sepultura, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo e foi entregue, devolvido ao convívio da sua família, e diz a Bíblia que pessoas que tinham vindo de longe para o velório, saíram eufóricas, saíram alegres, anunciando algo inédito, algo incrível, divulgando por toda parte que Lázaro havia sido trazido de volta à vida. Quando nós lemos em Lucas 9, Jesus tinha acabado de chegar, atravessando um mar, chegou à terra, e já havia uma grande multidão o aguardando, e o seguiu. E Jesus passou o dia com aquela multidão. E quando chegou já a certo horário, os discípulos, vou usar uma força de expressão, olhando o relógio, perceberam que já estava tarde. Chegaram para Jesus e disseram, mestre, nós temos um conselho sábio para lhe dar. Nós temos uma sugestão inegável que o Senhor precisará acatar.
No nosso ponto de vista, o Senhor precisa interromper essa palestra, esse sermão, essa mensagem, esse ensinamento. O Senhor precisa parar agora esse contato com o povo, porque já é tarde. O Senhor precisa despedi-los, porque eles não têm o que comer e nós não temos o que oferecer. Falta-nos o pão para saciar tanta gente. Mas eu disse que esse texto aqui de João 2 nos ensina isso. Não importa o que falta, se Jesus está presente. Falta-nos o pão para saciar essa multidão, mas Jesus estava presente. Diz: não, eu tenho uma sugestão melhor. Vocês não enxergam uma saída além dessa, mas eu tenho aqui uma saída inédita, incrível, poderosa. Dá-lhes vós de comer. E a Bíblia diz que eles puderam apresentar a Jesus 5 pães e 2 peixes, que foram multiplicados. No final ainda sobraram 12 cestos cheios, depois de terem todos comido fartamente. Mas eu me lembro ainda de uma outra situação, quando os discípulos estão atravessando o mar, estão no barco, e diz a Bíblia que veio uma grande tempestade naquele mar. E não era uma tempestadezinha. Lembra os irmãos que os discípulos estavam no barco e que os discípulos de Jesus, alguns deles especialmente, eram pescadores, homens experimentados no mar. Mas mesmo tendo sido pescadores, antes de se tornarem discípulos de Jesus, eram pescadores, mesmo tendo sido homens experimentados no mar, diz a Bíblia que diante daquela tempestade, com toda a experiência que tinham, eles temeram e tremeram. Ficaram apavorados, porque diz a Bíblia que o mar estava tão agitado e as ondas eram tão altas que batiam com violência contra aquele barco, e diz a Bíblia que a impressão que se tinha é que eles iriam naufragar. Faltava segurança, faltava a tranquilidade, a serenidade, para que eles pudessem chegar ao destino planejado, o destino certo. Mas não importa o que falta quando Jesus está presente. E aí eles se lembraram que Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo no barco. Eles foram lá chamar por Jesus, e Jesus então os socorreu, ordenou ao mar que se acalmasse, que se abrandasse, ordenou ao vento que cessasse, e diz a Bíblia que assim se fez. E tal foi a surpresa que os discípulos ficaram assim pasmos e disseram entre si: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Às vezes é assim também na nossa vida, não é? Os problemas batem contra nós, ameaçam a nossa paz, roubam a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, a nossa estabilidade. E o nosso coração também se agita. E a gente começa a observar na força do vento dos problemas que insistem em abater a nossa vida. Estou dizendo isso porque exatamente é importante a gente se lembrar que Jesus está no barco. E que se Jesus está presente, não importa o que falta. Ele também pode ordenar a nossa vida, ao nosso coração, que se aquiete. Ele também pode ordenar aos nossos problemas que eles sejam cessados, interrompidos, resolvidos, ou que eles fujam de nós. E aí, nós temos esta grande lição que eu vejo no capítulo 2 de João, do verso 3 ao verso 7. Faltou vinho, mas não faltou Jesus. Não importa o que falta, se Jesus está presente. Na sua vida hoje, você que veio aqui à igreja, pode ouvir essas palavras. Eu creio que elas chegam também ao seu coração. Se você acha que Jesus está atrasado na sua vida, que Jesus está distante, você pode estar certo de que, se você o tem em sua vida, em seu coração, se Ele está com você, com certeza está garantida a sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua paz. Está garantida para a sua vida a saída, a resposta que você precisa
porque quando Jesus está presente, não importa nada mais. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui no texto que não importa quem você seja, ou não importa quem quer que você seja, Jesus quer entrar na sua casa para ser bênção. Jesus quer entrar na sua casa, no seu lar, na sua família, para ser bênção. Verso 8 ao verso 10, diz assim que Jesus ordenou aqueles homens: tirai agora e levai as talhas ao mestre-sala. Lembro que tinha faltado vinho. E Jesus disse aos serventes: encham as talhas de água. Mas antes disso, no verso 2, se você observar aí, está dizendo aí que para aquela casa, para aquela festa, para aquelas bodas, além de Maria ter sido convidada, foi convidado também Jesus com seus discípulos. E Jesus entrou naquela casa, naquela festa, no convívio daquela família, para ser bênção, para abençoar. Ele já entrou fazendo diferença, entrou suprindo as necessidades daquele casal, podemos dizer assim, daqueles nubentes. Eu estava me lembrando de que Jesus entrou na casa de outras pessoas, diz a Bíblia com essa clareza. Os irmãos devem se lembrar de Zaqueu, aquele homem de baixa estatura, aquele homem que estava ansioso, desejoso por ver Jesus. E ele sabia da agenda de Jesus na sua cidade, que Jesus haveria de passar por tal lugar. Diz a Bíblia que por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura, ele arquitetou um plano lógico e ele então pensou: vou me antecipar à multidão, sei por onde ele vai passar, subo naquela árvore, de lá poderei matar a minha curiosidade, de lá poderei ver aquele a quem eu tenho vontade de ver, aquele de quem eu tenho ouvido que tem feito maravilhas e milagres por toda parte, e lá de cima da árvore, sem que ele me veja, sem que ele saiba quem eu sou, lá no anonimato, eu vou poder ver este Jesus de quem tanto falam, esse Jesus que até hoje eu não conheço. E diz a Bíblia que Jesus, de fato, manteve a sua agenda, e exatamente como Zaqueu planejou, lá passou Jesus. Mas quando Jesus estava passando sob a árvore onde Zaqueu estava, diz a Bíblia que Jesus olhou para cima, e qual não foi a surpresa de Zaqueu, que pensando que estava procurando por Jesus, não sabia ele que Jesus já procurava pelo próprio Zaqueu, quando disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu preciso entrar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa, mas não vou entrar como um hóspede comum. Eu tenho algo a fazer, eu tenho uma bênção para você, eu tenho uma bênção para a sua casa. A Bíblia diz, usando um advérbio, diz que Zaqueu desceu pressurosamente. Zaqueu desceu com pressa para receber Jesus em sua casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, não foi simplesmente para comer, para passar a noite, foi para mudar a vida daquele homem, foi para abençoar a vida daquele homem, de formas que, ao final, Zaqueu diz assim: mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado de alguém, se eu tenho lesado alguém, a mudança que o Senhor fez na minha vida me faz sentir vontade, tomei a decisão de restituir 4 vezes mais. Porque eu já não sou mais aquele homem que eu era quando o Senhor me achou lá em cima da árvore. Porque agora eu fui abençoado com a sua presença na minha casa. A minha vida foi transformada. Eu sou uma nova criatura. Jesus entrou na casa de um fariseu, Lucas capítulo 7 nos mostra isto. O fariseu era religioso, os fariseus eram muito zelosos na religião, não é? Eles gostavam de levar a religião muito a sério. E esse fariseu chamado Simão convidou Jesus para entrar na sua casa, diz a Bíblia. E Jesus estava lá, ceando com Simão, quando entrou uma mulher e ungiu a cabeça de Jesus. Simão chamou Jesus e disse: Jesus, vem cá.
se o senhor soubesse quem é essa mulher aí, o senhor não teria permitido que ela ungisse a tua cabeça, não. Jesus, então, pacientemente, amorosamente, precisou ensinar aquele Simão, fariseu, de que a vida é assim com Jesus. Jesus nos permite um recomeço. Jesus nos permite começar de novo, tentar mais uma vez, partir do zero, virar a página, escrever uma nova história. E Jesus mostrou para ele que se ele era capaz de listar, de fazer uma lista das transgressões, dos pecados que faziam com que ele percebesse aquela mulher como uma mulher de mau caráter, que agora Jesus estava ali para lhe mostrar que para cada transgressão que ela tinha cometido, ele tinha perdoado. E porque ele tinha perdoado cada transgressão daquela mulher, Simão podia aprender a extensão do amor que Jesus tinha por ela. E, consequentemente, a extensão do amor que Jesus então tinha pelo próprio Simão. Porque Jesus entrou ali naquela casa para ser bênção. E Simão, com certeza, aprendeu que na vida é assim, quando as pessoas vêm para Jesus, quando as pessoas se encontram com Jesus, elas têm o direito de um recomeço, de uma nova vida, de uma vida plena, de uma vida de paz, de uma vida abundante. Elas têm direito à vida eterna. E finalmente, ainda não finalmente, que eu me lembrei aqui de um outro evento, né, a sogra de Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 1. Certa vez eles entraram na casa da sogra de Pedro, e lá estava a sogra doente. Mas Jesus entrou naquela casa também para ser bênção ali. E diz a Bíblia que Jesus curou a febre daquela mulher, de formas que, tão logo foi curada, ela se levantou e se prontificou a servir a Jesus. Está lá no texto. Restaurada que foi, curada que foi, porque Jesus entrou na sua casa e operou, tocou na sua vida. Agora, em forma de gratidão, reconhecimento, ela estava pronta para servir ao Senhor. Jesus entrou para ser bênção, para ser cura. Na casa de Simão entrou para mostrar que é possível uma vida nova. Na casa de Zaqueu entrou para fazer uma transformação na vida daquele homem. Na casa lá dos noivos das bodas de Caná entrou para suprir uma necessidade, algo que faltava. E finalmente eu me lembrei aqui, sim, agora, da filha de Jairo. Uma menina de 12 anos, estava enferma à morte, e Jairo vai chamar por Jesus. Jesus entra na casa de Jairo, e todos já estavam pranteando, velando, entristecidos, chorando. Jesus diz: essa menina não está morta. Saiam todos daqui. E todos saíram, e Jesus ordenou àquela menina que ela se levantasse, e a trouxe de volta à vida. É assim que acontece, é isso que eu quero dizer. Quando Jesus entra na sua casa, entra para ser bênção, para fazer diferença, para resolver. A pergunta que talvez a gente precise fazer é: onde eu coloco Jesus na minha casa? Onde eu coloco Jesus na minha vida? O que é que eu tenho permitido que Ele faça por mim? O que é que eu tenho permitido que Ele faça em mim? Porque, com certeza, Ele quer entrar para ser bênção na sua vida, no seu coração, na sua casa também. Mas, em terceiro e último lugar, irmãos, não importa qual seja a sua situação, se você tiver a atitude correta. Capítulo 2, versos de 5 a 10. Veja que interessante. Maria disse a Jesus: faltou o vinho. Jesus diz, algum tempo depois, aos serventes: encham as talhas de água. E eles encheram. Tirai agora e servi. E eles serviram. Mas antes, Maria tinha dito assim: façam tudo que Jesus vos mandar. Essa é a atitude correta. Maria agiu corretamente. Ela não tinha poder para resolver, ela não tinha saída para aquele problema, mas ela sabia quem tinha. E diz: façam tudo quanto Jesus ordenar, tudo que Ele mandar. E diz aqui os versos que, quando Jesus diz: enchei, eles encheram. Tirai,
Para servir, eles tiraram, e lá estava o bom vinho. Então, a atitude correta foi a atitude de obediência. É super importante que você e eu não nos esqueçamos de obedecer a Jesus. Essa é uma atitude que a gente precisa sempre levar em conta na nossa vida. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Qual é a atitude correta? Qual é a expectativa de Jesus? Que ao ouvir bater na porta do seu coração, você possa abrir, porque ele quer entrar. Então, é a atitude correta que você precisa ter. Não importa a situação, importa a atitude que você tem diante da vida, nas situações que você enfrenta. Em João 8, a gente ouve aquele depoimento do escritor do Evangelho, que disse que Jesus estava, certa feita, no lugar e chegaram várias pessoas eufóricas, a gente tem essa impressão. Essas pessoas tinham capturado uma mulher em flagrante adultério. E as pessoas estavam, ao invés de compadecidas, ou ao invés de desejarem a restauração, a recuperação, elas estavam usando aquele flagrante, colocaram a mulher na presença de Jesus e disseram: a lei manda matar. O senhor vai dizer o quê? Aí Jesus diz, a Bíblia se abaixa. Perdão, a Bíblia diz que Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Abaixou-se e começou a escrever no chão. E depois, de novo, eles insistiram. E Jesus, enfim, a mesma posição. E diz a Bíblia que, quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, começando dos mais velhos para os mais novos, todos foram saindo. Porque, na verdade, eles tomaram consciência de que, se aquela mulher era adúltera e era acusada daquele pecado, mediante a fala de Jesus, ficou claro que Jesus também sabia que eles tinham os seus próprios pecados, mesmo que não fosse necessariamente o de adultério, mas também tinham os seus erros, tinham os seus pecados. E que, se tinham os seus pecados, e se Deus não aceita pecados, pelos seus pecados também deveriam ser punidos. Então eles foram se afastando, ficou só Jesus e a mulher. E diz a Bíblia que Jesus, então, olhando para aquela mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, todos se foram. E ele disse: nem eu também te condeno. Mas aí vem aquela expressão assim, famosa, importante. Vai e não peques mais. Atitude diante de uma situação que você vivia, que agora eu preciso te dizer, não dá para viver mais. Vai e não peques mais. Havia uma mulher hemorrágica, inclusive quando Jesus foi curar a filha de Jairo. Muitos anos, uma hemorragia, tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, nenhuma solução. Mas quando ela soube que Jesus ia passar próximo, ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Atitude. E diz a Bíblia que ela enfrentou a multidão e conseguiu chegar e tocar as vestes de Jesus. E na mesma hora, a hemorragia estancou, cessou, foi curada. Na verdade, estou dizendo tudo isso porque, para os que estão aqui hoje e são crentes, diante desse texto aqui do milagre da água transformada em vinho, levamos essas mensagens para casa, não é? De que para a nossa vida também Jesus é a saída, é a solução. Para a nossa vida também Jesus representa recomeço, paz, pode trazer serenidade, consolo, mudar, não é, o cenário da nossa vida. Porque não importa o que falta, se Jesus está,
presente. Mas se há alguém aqui não crente, também precisa levar essa mensagem, que é a mensagem de você tomar uma atitude frente ao que Jesus te mostra, frente ao que Jesus também planeja para a sua vida. Porque para você também Jesus deseja que você saia daqui hoje uma pessoa diferente, transformada, salva, que você hoje tome a sua decisão de ser crente em Cristo Jesus. Que você hoje saia daqui convicto ou convicta de que também Jesus entrou no seu coração para te abençoar, para perdoar todos os seus pecados e para trazer sobre a sua vida a garantia, a segurança, a certeza do perdão e da vida eterna. A pergunta é, você quer receber Jesus? Você quer que Jesus também entre no seu coração? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que hoje e sempre Ele possa estar, como cantamos aqui nessa noite, né? Ele possa estar reinando em nossa vida, no trono do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.